Olá a todos do canal Opinião Revelada, tudo bem com vocês? Hoje no clima totalmente diferente. Vamos falar hoje sobre consoles, PC gamers. O que seria melhor? Seria um computador, PC gamer? Ou o que seria melhor um console? O que você acha? Qual a sua opinião? Eu vou estar deixando aqui a minha opinião, né? Obviamente eu entendo muito sobre esse universo aí eletrônico, né? Então eu vou deixar aqui minha opinião, beleza? Então, lembrando que o que eu falar aqui é a minha opinião, nada mais do que isso. Muito tempo, né? Desde muito tempo mesmo, eu sempre tive máquina gamer, então deixa aqui minha opinião sobre isso aí. Qual o melhor? Console ou máquina gamer? O que eu vou falar aqui, pessoal, é minha experiência aqui nesse mundo todo aí de... Eu tive máquina gamer, né? Ainda tenho máquina gamer. Porém, é uma máquina intermediária. Não é uma máquina robusta. Uma máquina avançada. O que você acha? Né? Na sua opinião... Vou deixar aqui minha opinião também, mas... Sua opinião. Legal seria um console? Ou uma máquina gamer? Vamos trazer aqui as limitações de um console. As limitações de um console, se é que eu posso dizer assim, né? Um console é muito maravilhoso, muito top, porém existe algumas, vamos dizer, limitações. É uma máquina feita pra jogar, beleza? Mas tem aquelas questões de tempos e tempos. Você tem que... Aquela coisa chata. Chega a nova geração daquele PlayStation, você vai ter que comprar outro. E aí, isso é chato. Você tá ali com o seu PlayStation 4, aí chegou o PlayStation 5. Aí você teve que trocar. Aí você agora tá com o PlayStation 5. Vai ter que comprar um PlayStation 6, né? Quando for lançado aí, entendeu? Isso é chato, mano, entendeu? Não tô tirando os méritos do console. Esses consoles aí são top, mano. O problema é que tempos e tempos você tem que estar fazendo essa troca aí. Quem tem uma máquina gamer sabe que isso não acontece, né? Cara, bem que o cara troca ali os hardware ali, né? Tipo, tempos e tempos tem que trocar. Tem que fazer aqueles upgrade, né? Que todo mundo sabe que tem que fazer. Tem que trocar sua placa de vídeo e até a sua placa mãe por inteira. Pra, de repente, fazer um novo setup, né? Quando você troca ali a placa mãe, praticamente você tá criando um novo setup ali. O centro, né, ali do computador gamer, a máquina gamer é a placa mãe. Então, o principal ali, não o principal, é a estrutura vital, né? É a placa mãe, né? Então, às vezes você tá com uma placa mãe obsoleta. E aí o que acontece é que aquela placa mãe já é antiga e não tem condições de colocar mais memória, né? E às vezes é memória antiga pra caramba, um DDR3 da vida, e você não tem condições de aumentar mais, fazer nada de upgrade. E na máquina game você tem condições de trocar placa-mãe, você vai trocar placa-mãe e aí faz um novo setup, né? E pode continuar com o mesmo gabinete. No console não tem isso. Não tem isso, velho. Consoles já era. Chegou a nova geração, você vai ter que comprar. Ou você compra, velho, ou é aquele seu PlayStation 5 que você tem aí, ó. Já era, em pouco tempo já não vale, sabe? Não vale quase nada. Então, essa é a parte negativa de ter um console, né? É uma máquina muito boa para jogos, é feita para jogos. Você não tem dor de cabeça se vai rodar aquele jogo, se não vai. É claro que vai rodar porque é uma máquina feita para jogos. Mas tem esses problemas. E outro problema do console também é os jogos caríssimos, né? Jogos caríssimos. Se bem que na Steam também, meu amigo, quando os jogos são lançados lá é R$250. Tem que lamentar isso aí. Mas temos que ver que é diferente, mano. É diferente. É muito diferente. Os jogos do console é absurdamente caro para os jogos da Steam, né? Não tem nem comparação. Então se eu quiser, sei lá, ter uma máquina gamer, prefiro o computador do que um console. Na minha opinião, respeito sua opinião. Você que gosta de console, respeito mesmo. Mas eu prefiro 1000 vezes uma máquina gamer. Para me jogar seria uma máquina gamer. Eu não gastaria dinheiro com console.
Nada contra. Mas muitas pessoas vão dizer, Olavo, o console é para praticidade, você não vai ter dor de cabeça. De fato, né? Às vezes você monta na sua cabeça uma máquina gamer e não vai rodar aquele jogo que você tanto quer, né? Aí você vai ter aquele problema, entendeu? Então tem essas limitações também o computador. Porém, se você souber montar uma máquina, você vai montar uma máquina ali para rodar tudo, né? Tudo que vier até amanhã, quando for lançar o jogo. Mas eu continuo preferindo o computador, sabe? Nada contra. O console, ele é bom ali enquanto dura ali, né? Seus 5 anos de vida, 10 anos de vida, depois que eles... Todo mundo sabe que... Eu vou falar aqui de Sony, né? PlayStation. Eu não vou falar da Microsoft, do Xbox, né? Não vou falar. Se bem que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mas eu tô falando de PlayStation porque aqui no Brasil eu acredito que é o console, né? A fabricante mais evidente, né? Mais relevância, né? Mas o que acontece é que você compra ali o seu PlayStation 5, como todas as pessoas compraram, acredito que foi em 2020 quando foi lançado. E agora vai ter que... cara, vai ter que mudar, mano. Agora vai ter que, 5 anos depois, vai ter que desembolsar outra grana para comprar um PlayStation 6. Eu não sei se esse ano vai ser lançado, né? Tem burburinhos aí que vai ser lançado esse ano e não sei se isso é verdade. Mas aí você vai ter que desembolsar uma grana para comprar o PlayStation 3, senão você vai ficar fora da moda, né? E a gente sabe aí que tem muita gente aí que compra mesmo pra dar uma de... Sabe? Eu tô na moda, mano. Eu tô com um novo PlayStation, entendeu? A gente sabe que isso acontece muito. Tem os caras quando compram mesmo só pra dizer que é o tal, o maioral, entendeu? E às vezes não é nem porque gosta do videogame, mano. E eu digo, eu desaprovo essa conduta aí do console, cara, nada contra, mas aí tempos e tempos você tem que desembolsar aí uma grana, né, praticamente pra comprar uma moto ou um carro pra você poder comprar, mano. Quando lança é absurdamente caro, você não tem condições de comprar não, mano. Então, isso aqui é nada contra, né, quem tem console. Você ganha um salário mínimo ali, o dinheiro não dá pra nada pra comprar um novo console que é lançado. Lança aí 5 mil reais, 6 mil reais, nossa, um salário mínimo de 1.518. Cara, aí você vai passar umas temporadas aí, ou juntando, ou se embarreirando no cartão pra poder comprar um console. Então, o conselho que eu deixo, isso é minha opinião, né? Minha opinião. Monte uma máquina gamer. Monte uma máquina gamer. Não perca tempo comprando um console. Pode até comprar, mas amanhã, daqui a 5 anos, vai ser descontinuado. Aliás, não é descontinuado, chega a nova geração. 5 anos da PlayStation, chega a nova geração. E mais 5 anos do lançamento, ou seja, 10 anos, aquele console é descontinuado. Então, vamos esperar aí que eu acredito que esse ano vai ser lançado o PlayStation 6 e em 2030 ou 2005 vai ser totalmente descontinuado. Certo? Geralmente é sempre isso. O tempo de vida de um console é 10 anos. 5 anos para chegar à nova geração e mais 5 anos para ser descontinuado. 10 anos depois ser descontinuado. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Você que chegou aqui, paraquedas aqui, o canal não é de eletrônica, eu falo aqui de diversos assuntos aqui, mas esse foi um assunto que eu quis trazer aqui, para você que tá na dúvida, tipo, eu compro um console ou monto uma máquina. Minha opinião, deve montar uma máquina, beleza? Mas vê o que é melhor para você, beleza? É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, ou próxima live. Fui!